né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, isso é um direcionamento epistemológico, da base, da raiz, da essência da coisa. Todas as coisas são por meio dele para ele. Beleza? A gente já gastei muito tempo aí, vamos lá. A realidade externa é o universo. A realidade essencial é Deus, a realidade externa é o universo. Ele usa cosmos no livro, mas o universo é mais legal. O universo é criado para Deus ex nihilo, que significa do nada. Deus não cria com base em alguma matéria. É diferente dos deuses pagãos que criavam a partir de si, de acordo com as culturas. Um deus vai lá, tem relação sexual com outro e brota alguma coisa. Um deus é ferido e o sangue vira aquilo. Não. O cristianismo e Gênesis faz questão de colocar Deus é totalmente outro, usando um termo teológico. É um ser de outro tipo. Ele cria coisas, ele não é a coisa, ele é diferente. Então é importante a gente definir isso. Então ele cria o universo do nada para operar com causa e efeito em um sistema aberto. Lembra do teísmo? Sistema fechado? Existe um Deus, deu corda, foi embora, viva a sua vida, vocês que se lasquem aí. Esse é o teísmo, sistema fechado. Foi criado com causa e efeito? Foi. Só. Então aqui é uma questão de causa e efeito. Se eu soltar, a gravidade exerce a função dela. Você tem sangue, se cortar ele vai esguichar. Enfim, existem leis de causa e efeito. E o sistema está aberto. Aberto a quê? Aberto à influência externa. Não está tudo fechado. Então o universo ele é ordenado, ele é funcional. O mundo funciona. Você já parou para pensar que o fato de o mundo não funcionar melhor é porque nós estamos nele? Pega um lugar que foi alguma vez habitado e que está devastado. Eu vi as fotos de Chernobyl. Todo mundo saiu. 20 e tantos anos depois, tiraram uma foto lá. Está diminuindo o nível de radiação. Que coisa... não é bem bonito, que é meio triste, mas que bonita. A vegetação tomou conta, os animais todos contaminados voltaram. Não é bonito animais contaminados, mas a coisa está se reestruturando. Então, às vezes a gente pensa, nossa, que pena, né? Os animaizinhos e tal, mas é porque nós não estamos desenvolvendo direito a nossa coexistência com o resto da criação. É predatório, é destrutivo, tanto com outros seres humanos. Mas Deus criou tudo ordenado. Então Deus disse no começo, haja luz e haveu luz. Haveu luz? Haveu não existe, é brincadeira. Houve luz. Então ele falou e aconteceu, é do nada. Pá, pum. Falou, o negócio veio. Da onde veio? Veio. Eu sei lá de onde veio, se tivesse explicação estaria na Bíblia. Mas veio. Aconteceu. Deus fez o negócio brotar. É tipo espinha em dia que você tem que sair, sei lá, você está gostando da pessoa, e aí de repente você marca de sair, e um dia antes nasce uma espinha no nariz. Você fala assim, da onde vem? Você sabe, vem do pecado, vem dos hormônios e tal. Talvez tenha até uma influência hormonal. Mas você pergunta, da onde veio? Não tem explicação. Não tem explicação. Mas Deus criou e a explicação é essa. Agora a gente precisa usar a ciência para buscar entender as estruturas daquilo que Deus criou. Mas o ponto é, não tem como eu entender da onde veio, porque eu já estou lidando com a coisa. Ela existe, querido. Ela existe. Eu só trabalho com algo que existe. Ou existem as hipóteses que não é trabalhar com algo que existe. Então, pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, Isaías 45, 18. Então o que ele está querendo dizer? Eu criei, eu moldei, eu defini, eu dei forma, sentido e propósito. Eu não criei ela para ser vazia. Então,
né? Vão. E aí ele falou, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que determina a realidade, que ordena a realidade, que preenche a realidade. Alguém consegue ler aí? Vocês têm que me ajudar. No Por favor. princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Então, quem criou o mundo? Deus. Que Deus? Qual das pessoas? Deus Pai, Deus Filho ou Espírito? Hã? Vamos lá. Quem vota nos três, levanta a mão. Quem acha que foi Deus Pai? Eu acho que foi Deus Pai. Então, aqui nós temos um versículo que diz... Mas deixa eu responder. Não? Tinha Tinha que ter respondido. Não, Eu fiz a votação. O resto é porque pensa errado. Porque foi a Trindade. O próprio Deus Pai falava a palavra de uma forma que Jesus executava pela ação do Espírito. Era uma ação trinitariana ali. Então, quando fala que Jesus é a palavra, no grego logos, que significa palavra, é a raiz da palavra lógica. Deus cria o ordenamento natural. Ele cria toda a lógica. E aí nós entendemos depois, continuando, que é Jesus. Jesus é a raiz, ele é a fonte da lógica. Então sabe quando você não gosta das coisas que são lógicas? Eu também não sou muito chegado em matemática, mas Jesus é a própria lógica. Então a gente precisa entender o mundo como ele funciona. Então no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Se não havia nada antes de Deus, e ele é Deus, e aqui ele está indicando que essa pessoa é Jesus, então Jesus só pode ser Deus. Dá um nó na nossa cabeça, dá um nó na nossa contagem. De 1 é 1, 2 é 2, 2 não é 1, 3 não é 1. Deus é. E aí fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, o poder dele criativo. E sem ele nada teria sido feito. Então tudo é ordenado e funcional. Deus intervém no mundo, por isso que é um sistema aberto. Ele intervém quando ele quer. Ele intervém no microcosmos. Ele intervém no mundo celular. Mas ele intervém em grandes coisas também. Então esse negócio, essas respostas assépticas e limpinhas que as pessoas querem defender Deus. Houve um tsunami. Deus não podia fazer nada porque ele criou o mundo. Não existe isso. O Deus da Bíblia não é esse não, tá? Se você está pensando assim, você precisa ler mais a Bíblia. Ele é o Deus que controla e rege todas as coisas. E ele não se torna um malvadão só porque ele matou as pessoas dele. Ele tem os motivos dele, ele tem a justiça e todos nós somos culpáveis diante dele. Todos nós pecamos pela nossa raiz e todos nós pecamos pela nossa prática. Nós desprezamos e rejeitamos Deus. Então essa ideia de querer defender Deus, ele é soberano e rege todas as coisas. Então tudo que acontece, em última instância, está sujeito à vontade dele. Isso é uma demanda para a nossa fé, só que nós precisamos ser adultos e ler a Bíblia. Inclusive eu indico, quem não leu, leia a Bíblia inteira, você vai ter uma noção do todo. Taxas de amostragem só não dão certo no caso da Bíblia. A gente precisa pegar the big picture, como dizem os gringos, né? Eu acho legal assim, a gente defende o evangelho, mas Deus a gente não precisa defender. É só expor. Expõe Deus de modo fiel, entenda o que ele se revelou e basta. Não precisa ficar arrumando desculpa para defendê-lo. O homem também ordena, em certo sentido, a realidade. Essa sensação que você tem, mas fui eu que escolhi essa roupa. Foi exatamente você que escolheu essa roupa. Só que num nível muito inferior ao nível que Deus ordena. Você vestiu a roupa que Deus deu para você. E Ele te deu a capacidade, toda a estrutura de sentimentos e vontades para que você escolhesse. Então uma coisa não entra em conflito com a outra. Mas é muito louco isso, né? Não sei se vocês têm esses noé também, mas às vezes quando eu paro pra ficar pensando nisso, eu falo, cara, mas tipo assim, isso já tá acontecendo, eu já sabia que eu ia orar desse jeito, sabe?
eu começo a ficar... Sim, mas é justamente o ponto. Não entra em conflito. Não entra em conflito, mas Eu- eu fico num círculo vicioso, Sim. eu não saio nunca, assim, preciso trabalhar, bonito. Não, mas é desafiador. Porque você está vivendo a vontade de Deus. Essa ideia de, eu quero entender a vontade de Deus para minha vida. Isso não tem nada de cristianismo. Isso é uma ideia muito mais pagã. Inclusive a gente tem um livro na livraria sobre isso. A vontade de Deus. Uma ideia cristã ou pagã. Sempre na Bíblia as pessoas agiram à vontade de Deus. O Senhor quer que eu coma, que eu deite. Tem coisa que está na Bíblia clara, meu querido. Ele deu um cérebro, massa cinzenta. Vamos lá. Avalie entre o que é melhor e pior aí. Ame a Deus, obedeça os seus mandamentos e coma ketchup se você gosta, maionese. Tá tudo bem. Não precisa ficar cada milímetro. Então o próprio Deus revela assim. Ele fala para Abraão, go, leva todo mundo. O que Abraão faz? Senhor, para onde irei? Norte ou sul, leste ou oeste? Revelai-me. Não, ele vai para a terra que eu te mostrarei. Então a gente, nessa ideia de ficar procurando que Deus fale e depois eu haja, não vai funcionar. A gente estava conversando sobre isso, assim, sobre propósito e tal, e eu tenho visto muitos jovens, às vezes adolescentes, pensando, eu quero fazer uma coisa que tenha significado, que tenha propósito. Eu aproveite agora para viver o propósito de Deus. Onde você está que Deus quer que você viva? Você vai esperar a profissão do sonho, o curso do sonho para viver para a glória de Deus? A conta bancária dos sonhos. É agora, é onde você está. Não, se vem para uma minoria. Para uma minoria que eu não conheço também. Não sei se você conhece, mas eu não conheço. Mas o ponto é, Deus te deu vida agora, o presente. Obedeça, siga. Via de regra, a vontade de Deus é bastante lógica. Por isso que nós temos um... Manualzinho, né? O que é isso? Livro. O que a gente faz com livros? Livro. E processa a informação. Parece bastante... Não parece tão espiritual e tão... Mas é assim, Deus deu o cérebro, Ele deu o espírito está lá dentro, vamos mexer o doce, vamos lá, vamos obedecer e vamos viver de acordo com o que Ele mandou. Beleza? Agora a terceira definição que ele dá dentro do cristianismo, o autor, sobre os seres humanos. Os seres humanos criados à imagem de Deus, eles são criados à imagem de Deus, logo, o que Deus tem, nós temos em alguma medida, de algumas coisas só. Personalidade, inteligência, moralidade, criatividade. Então nós sentimos, pensamos, agimos, desejamos. Nós temos capacidade de agir por vontade própria. Sabe aquela desculpa? Eu agi por instinto. Você não é um animal, você tem um cérebro aí. A menos que seu cérebro esteja estragado. Você tem que procurar um neurologista para tentar arrumar aí alguma coisa. Mas via de regra, você age porque você decide agir. Não importa se é um milissegundo. Aquele tapa, aquela resposta agressiva ou não, aquela buzinada ou não, uma facada ou não, você é moralmente responsável e eu também por isso, tá bom? Nós não somos animais, não é instinto. A criancinha também não. Ela tem uma disposição própria e nós temos uma disposição. O problema é que é uma disposição ruim, né? Aí atrapalha o negócio. Nós temos cognição, capacidade de interpretação. Nós interpretamos a realidade. Por isso que eu posso falar uma coisa, você pode não estar entendendo nada do que eu estou falando. Porque você está reinterpretando no seu sistema de valores, no seu sistema de linguagem. E talvez as palavras que eu estou usando não são as palavras que fazem sentido para você. Ou elas fazem sentido, mas eu digo uma coisa e você encaixa, reinterpreta e coloca na sua caixinha de não, eu consigo lidar com essas informações. Informações novas vão bagunçar minha vida. A gente faz isso com tudo. Professor, médico, cara na televisão, youtuber, amigo. Então é importante a gente buscar desenvolver a nossa cognição. Eu estou interpretando a realidade de maneira correta? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu estou interpretando a realidade de maneira correta? Tá.
Não, quase. Obrigada. Todo mundo concorda, mas muitos de nós ainda temos dificuldade de... Não estou falando de alguém que vive na miséria e que não tem comida, e que não tem teto e roupa e subsistência. Via de regra, nós tendemos ao excesso. Por quê? Porque nós interpretamos a realidade de uma maneira que não faz sentido. Às vezes, quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? Cara, ela tá tão... Na sua. Isso daí vocês sabem, se eu falar de um filósofo, vocês vão saber. Mas é uma interpretação da realidade. Isso foi pro lado. É uma filosofia, é verdade. É uma qualidade baixa, mas é... Neymar, né? Filósofo contemporâneo. Um filósofo da bola, né? Só que não. Mas entende como tem um princípio? Se a moça faz isso e isso, ela tá afim de você. Mas peraí, quem disse que é assim? As categorias interpretativas estão bagunçadas aí. De garotos pré-adolescentes que não têm noção de nada. Mas tem gente que ainda vive desse jeito. Senso de bom e mal, certo e errado. Nós somos seres morais. Por isso nós fazemos o que um com o outro o tempo todo? Julgamos um ao outro. Não sei se você é daquele tipo, não me julgue. Opa, eu não julgo ninguém. Você julga todo mundo o tempo todo. Viver é um julgamento, se vestir é um julgamento, escolher quem você curte na rede social, quem você deixa ser seu amigo, com quem você casa, quem deixa ser amigo do seu filho, é tudo julgamento. A questão é um julgamento honesto, é um julgamento parcial, é um julgamento realista, é um julgamento infantil, mas os julgamentos existem. Você fez um julgamento para sentar onde você está sentado. Você fala, não, eu sentei no primeiro lugar que eu vi. Isso é um julgamento. Você escolheu. Então, nós somos seres que